sempre trazendo casos de relevância. Inevitavelmente a gente traz casos infelizes de feminicídio na nossa região, de Campinas, em Arthur Nogueira, 2 casos que marcaram também a nossa semana, né? E para falar sobre isso, para comentar muito sobre casos de feminicídio, violência doméstica, violência contra a mulher especificamente, a gente está recebendo aqui nos estúdios da RFTV a delegada Terezinha Carvalho, que é a primeira delegada da Defesa da Mulher, da Delegacia de Defesa da Mulher aqui da cidade de Campinas, em 1988. Bom dia, muito obrigado por marcar presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço o convite e te parabenizo por tratar desse tema tão nevrálgico, tão importante para a sociedade. Delegada, é uma honra para a gente recebê-la aqui nos estúdios e tratar desse tema tão importante, porque com muitas vertentes, né? Como a gente estava conversando em off antes da gente voltar ao ar aqui, a gente está trazendo um tema social, um tema de segurança pública, um tema de saúde e um tema familiar, né? Que envolve um conhecimento desde quando nasce até quando culmina em tragédias como infelizmente a gente vai noticiar daqui a pouquinho com a nossa equipe de reportagem. Então é mais ou menos por aí? É bem por aí, né? A violência doméstica, a expressão doméstica já indica que é uma violência onde outros atores também participam, né? Então, a mulher é vítima da violência doméstica, os filhos são vítimas dessa violência doméstica, os pais, os avós, os tios, os amigos, né? A violência doméstica, ela deve ser tratada dentro de um contexto familiar. Você falou tudo certo. Perfeitamente. Olha, a gente separou alguns casos para a gente comentar aqui também e um dos casos é justamente a reportagem que está pronta para a gente poder acompanhar, da nossa repórter Larissa Menezes, onde trata de um feminicídio registrado aqui em Campinas, onde trata de pessoas que já estavam alertando, né, a vítima sobre determinada situação e ele sempre trazendo o âmbito de escapar da responsabilidade. Nós temos inclusive o print de uma conversa que demonstra muito isso. Então vamos com a reportagem completa com a Larissa Menezes para a gente adentrar esse tema de fundamental importância hoje em dia. Vamos acompanhar. Esse caso foi registrado como feminicídio aqui na 2ª Delegacia de Defesa da Mulher de Campinas. A vítima foi identificada como Rita de Cássia da Silva Choura, de 48 anos. O crime aconteceu na Rua da Cooperativa, no Jardim Campos Elíseos, no início da manhã desta segunda-feira. Uma equipe do programa Guarda Amiga da Mulher realizava a fiscalização do cumprimento de uma medida protetiva no bairro quando foi acionada para averiguar uma ocorrência em uma residência próxima. No local, os agentes encontraram uma mulher sem sinais vitais. O SAMU foi chamado e confirmou a morte. Havia indícios de sangue na casa. A área foi isolada para o trabalho da perícia. Momentos depois, a polícia prendeu Robson da Silva Destro, de 51 anos, companheiro da vítima e apontado como o principal suspeito do crime. Segundo familiares, Rita e Robson viviam juntos por cerca de 30 anos e o relacionamento sempre foi marcado por agressões desde o início. O homem, inclusive, já havia tentado matá-la em outras ocasiões. Em uma das imagens recebidas pela nossa equipe, a mulher aparece com uma blusa branca bastante ensanguentada. Parentes relataram que o caso aconteceu há cerca de 1 ano e meio. Já em um print tirado de uma conversa de um aplicativo de mensagens, Rita aparece com hematomas pelo rosto e um familiar avisa para o filho da mulher que ela foi agredida mais uma vez por Robson. Essa outra situação aconteceu há 3 meses. De acordo com a Polícia Civil, Rita possuía uma medida protetiva contra Robson, mas a mesma estava vencida desde 2024. Ainda de acordo com a família da vítima, o casal estava separado, mas continuava se encontrando e brigando com frequência por causa da casa onde Rita morava. O imóvel pertencia aos pais dela, mas Robson acreditava ter algum direito sobre a residência. Segundo os relatos, Rita já havia sido acolhida em uma casa de apoio por causa das agressões. O casal era dependente químico e tinha 2 filhos. A causa da morte não foi divulgada. O suspeito foi levado para a cadeia anexa ao 2º Distrito Policial de Campinas. Larissa Menezes para a RFTV. Obrigado, Larissa. Obrigado aí pelas informações, né? O fato apresentado em boletim de ocorrência que a nossa repórter acabou trazendo em questão, né? Mensagens, como a gente pôde ver, né, nos aplicativos de mensagem que retratam muito bem as pessoas próximas a essa vítima,
onde tentavam de toda maneira alertá-la, né? Até, se puder ampliar aqui na 3, eu vou te agradecer, Luiz. Perfeito. Ó, dá uma olhada. Olha a situação da sua mãe. Né? Isso, uma amiga da família trazendo em questão para o restante, para expor a situação mesmo. Olha, a gente chama a polícia, mas não veio. Estou de mãos atadas, como você não responde, pedir para determinada pessoa o número da tia. Porque não dá mais isso todo dia. E a gente fala com ele, ele fala que ela caiu. Mas sua mãe veio aqui em casa e me pede ajuda. Desculpa ter que envolver outras pessoas. Você vê, delegada, olha o nível que a gente chega a ponto da testemunha que não aguenta mais ver a violência contra essa mulher, expor para a própria filha algo que já era nítido para todo mundo, algo que já havia sido alvo de reclamações anteriores, mas que nada foi feito. Ah, porque são usuários de entorpecentes. Ah, porque fazem utilização de álcool. Mas o problema está ali, social. Então, o grande problema da forma como é tratada a violência doméstica hoje, Júlio, é que tudo cai na polícia. Então, as causas da violência não são trabalhadas adequadamente. Por exemplo, um caso de violência doméstica com antecedentes de uso de drogas e bebida alcoólica, por exemplo, já é um indício que aquela família está doente. Não é só a mulher que está doente, a família inteira está doente. As crianças já estão expostas a uma violência que exige a intervenção do Conselho Tutelar. Então, não é uma coisa que o delegado de polícia, a delegada de polícia vai trabalhar. Ela vai trabalhar depois que o pior aconteceu. Então, essa equipe multidisciplinar, eu criei o CEAMO quando eu fui delegada aqui, isso no ano de 2002, e eu tinha acabado de me aposentar como delegada, e eu entendia porque eu fazia esse trabalho de atender a família. Então, uma coisa é o juiz falar para o cara assim, olha, você vai ter que sair de casa porque, infelizmente, você infringiu a lei. Não, ele não é ouvido. O juiz tira ele de casa e a raiva dele aumenta. Aí, dependendo de com quem você conversar esse assunto, a pessoa vai dizer, ah, mas então ele é um coitado. No fundo, uma pessoa que mata a mãe dos seus filhos não está nas suas faculdades mentais no eixo, né? E aquela coisa que a gente comentou ali, a polícia vai resolver tudo? Não vai, a polícia vai fazer os procedimentos de polícia judiciária. Olha, o Guarda Amigo da Mulher, que está mostrando na tela, é um programa que eu falei com o então prefeito na época, Jonas Donizete, eu assessorava na Secretaria de Segurança, e eu trouxe de São Paulo, onde foi o primeiro lugar que tinha lá o Guardiã Maria da Penha, nós trouxemos para cá o Guarda Amigo da Mulher. Mulheres, mesmo com acompanhamento de um programa que acompanha a vida dela, se ele não está se aproximando, é impossível, não existe uma proteção 24 horas por dia. A mulher, quando denuncia, tem uma medida protetiva, e o homem até é obrigado a colocar a tornozeleira, não vai ter um guarda, um policial na porta da casa dela. Então, essa segurança é muito relativa. Você sabia que quando a mulher vai fazer a ocorrência, tem um formulário que chama avaliação de risco. E aí eu te pergunto, esse formulário foi preenchido adequadamente? Foram passadas para a autoridade policial as informações adequadamente? Foram arroladas testemunhas? Os familiares foram lá? Não sei, não tenho detalhes da ocorrência. Mas é sempre muito assim, há um estímulo constante de denuncia, denuncia, denuncia. Mas o depois exige uma intervenção do Estado que nem sempre está disponível. O Estado, por exemplo, a gente está tratando do Estado de São Paulo. Isso aconteceu aqui no interior de São Paulo, Campinas, uma cidade rica, é uma região, é uma metrópole, uma das principais do país. E tratando de Estado de São Paulo, teria dinheiro, teria investimento para isso acontecer, depois de tudo que você, né, que a delegada já acabou passando à frente da Delegacia da Defesa da Mulher aqui em Campinas e de tudo que viu durante a carreira? Não há investimento adequado em lugar nenhum do Brasil. Não há. O que existe é uma dotação de verba. Muitas vezes as profissionais escolhidas para trabalhar na área não têm experiência, não conhecem a fundo os tentáculos, né, de uma violência doméstica. Então,
o homem acaba se sentindo assim, bom, ela me afastou dos meus filhos, me tirou, isso na cabeça dele, tá? Não é que eu estou defendendo esse homem, por favor, me entenda. Vamos nos colocar no lugar do assassino, né? Porque isso é importante. A sociedade não quer ouvir isso, mas isso é importante. Me desculpa, eu sou obrigada a dizer. Perfeitamente. O juiz, ele está em casa, o casal briga, como é essa mulher, o casal discute 20, 30 anos. Um dia, ela põe a mala dele na porta e você não vai mais entrar nessa casa. Agora chega. Só que é um detalhe, quem pagou o aluguel da casa? Então, fatalmente, essa mulher continuará nas mãos desse homem por dependência econômica. Aí você vai me dizer, mas tem um auxílio aluguel. Tá bom. Em Campinas, o auxílio aluguel ajuda muito, tem muitas mulheres, mas como alugar uma casa e dar conta de todas as despesas? Porque o juiz pode até determinar uma pensão provisória, mas a pensão alimentícia, as mulheres têm que saber, às vezes é irrisória. Se ele receber um salário mínimo na carteira, ele vai dar R$300 por mês para criar 3, 4, 5 filhos. Então, hoje em dia, com as coisas, com os preços que a gente tem. Então, Júlio, nem mesmo a cadeia é garantia de vida para a mulher ele estando preso. Porque se ele se envolver no crime organizado, ela pode ser assassinada mesmo com ele preso. É difícil falar isso, né? Não gostaria de estar falando. Mas mulheres morrem nas visitas na cadeia, morrem dentro da cadeia. Né? Nós tivemos casos de feminicídios que durante a visita íntima ela foi assassinada. Então eu acho assim, o Estado está chegando tarde. Porque veja bem, se uma mulher tem boletim de ocorrência, se ela tem medida protetiva, se ela tem auxílio aluguel para sair dali, se ela tem vaga na creche, todos os direitos garantidos pelas legislações, pela Lei Maria da Penha, e Campinas tem sim uma rede de proteção muito grande, mas não é efetiva a ponto de evitar essas mortes. Não é uma exclusividade de Campinas. Não é uma exclusividade. Todas as cidades têm o CREAS, o CRAS, que trabalha, tem o Conselho Municipal do Direito das Mulheres, mas acontece que assim, uma coisa é a mulher ir na delegacia, fazer a ocorrência. Eu já presenciei caso que a mulher foi para a delegacia, ela tem o direito de uma viatura ir lá na casa buscar as roupas dela, os documentos dela, e não tinha uma viatura. Né? Pelo menos 2h30, 3 horas, essa mulher esperando. Seminua, com sangue no corpo. É assim que ela vai ser encaminhada para o IML, é assim que ela vai entrar numa viatura. E as crianças vendo, né? E onde está o conselho tutelar? Mas aí não é violência dos pais contra a criança? É sim. Os pais que discutem, se desrespeitam na frente dos filhos, teriam que perder a guarda dessas crianças, porque o ambiente não é saudável. Perfeitamente. Porque aí você começa a demonstrar, é um ensinamento da vida dentro de casa. É um modelo a não ser seguido, mas que é seguido. Perfeitamente. Então nós temos aí outras questões, né, para tratar. Todo mundo, na Itália agora é prisão perpétua, né? Pode pôr pena de morte, pode quartejar o cara, distribuir pelas ruas da cidade, o sujeito determinado a matar vai matar. E vários casos de feminicídio, ele chama a polícia. Significa que ele não tem medo da lei, da cadeia, da pena que ele vai sofrer. Ou seja, ele vai fazer o ato, ele está propenso a fazer aquilo, sabe o que fez e liga para a polícia. Tô aqui. Tô aqui, acabei de matar a minha mulher, minha ex-esposa. Olha, nós tivemos um caso em Campinas, tudo história, né? Não tem ninguém inventando, isso circulou aí nas redes. Tivemos um caso que ele matou a sogra, a filhinha de 3 anos, o cachorro da família, torturou a mulher a noite inteira, matou ela pela manhã. Esse caso é de Campinas. Triplo feminicídio. E mais o assassinato do cachorro da família. Ele senta na calçada, pega o celular e fala exatamente assim. Olha, aqui fulano eu matei. Minha sogra, minha filhinha de 3 anos, minha mulher, pode vir me prender. E aí todo mundo insiste em discutir aumento de pena. Você sabe qual é a pena do feminicídio hoje? 20 a 40 anos. Quanto que o sujeito vai cumprir?
É o crime mais grave, ele vai cumprir 55% da pena no mínimo, tá? A lei é dura demais. Se tiver uma medida protetiva e ele praticou o feminicídio, a pena pode aumentar até metade. Então nós estamos falando de um crime que a pena pode ir de 30 a 60 anos. 60 anos de prisão não é pouco. Entendeu? Perfeitamente. E ele é obrigado a cumprir no mínimo 55% para mudar de regime de pena, para sair para um semiaberto, ter bom comportamento, todo. Então, no mínimo é 35 anos de cadeia. Você acha mesmo que qualquer ser humano está disposto a ficar 35 anos na cadeia se na cabeça dele o que ele está fazendo não é algo para tirar ele desse sofrimento? Porque nós temos que saber que nós estamos lidando com um sujeito desestruturado emocionalmente. Esse caso que você mostrou, os dois usam drogas, os dois usam álcool, mas nem todos os feminicídios, a grande maioria dos feminicídios não há essa questão do alcoolismo, é na hora da explosão mesmo. Inclusive, muitos feminicídios que nós passamos aqui como notícia tinham vertentes de crimes, né? Registros de crimes anteriores, ou furto, ou roubo, ou sequestro. Esses autores dos feminicídios tinham esse histórico, mas muitos desses casos, na verdade, eram pessoas trabalhadoras que pela primeira vez fizeram uma atrocidade dessa e simplesmente tentou fugir, mas não tinha um registro. Era trabalhador, pagava as contas da casa, tinha uma família, mas ficou doente de ciúme, foi lá e matou a companheira. Então, mas você veja, nós falamos, né, o que a gente ouve, né, não se cale, denuncie, mas isso tem o momento certo para dar esse passo, porque até mesmo para terminar um relacionamento abusivo, a mulher precisa recompor a vida dela, né? Vamos imaginar que uma mulher more no fundo da casa da sogra, medida protetiva de afastamento. Ela é mãe. Ela não vai afastar só o marido, o pai, ela vai afastar o filho da dona da casa que ela mora. Sim. Né? Então, eu acho que a rede de apoio tem que trabalhar essas questões da violência doméstica num contexto maior. O agressor, se você chamar o agressor depois que você já tirou ele de casa, você acha que ele vai realmente acreditar na polícia, na justiça? Adianta você falar para ele, você vai fazer um tratamento psicológico? Isso tem que ser antes. A vida dele já está arruinada ali, né? A partir do momento que... Ele pensa assim e está pensando errado, por isso os homens que estão me ouvindo, prestem atenção. Ele pensa assim, ela tirou tudo de mim, ela acabou comigo. Quais são as causas da violência? Desemprego. Vamos criar um balcão de emprego para famílias em conflito? E aí a gente começa a ter soluções para cortar a mal pela raiz. Entendeu? Outro exemplo, ciúmes. Né? Uma das grandes causas do feminicídio é o ciúmes. A pessoa que não tem controle sobre os seus ciúmes, porque o ciúmes é algo que todo ser humano tem e ele pode ser controlado. O sujeito que não tem controle dos seus ciúmes, ele precisa de uma intervenção que é psíquica ou, no mínimo, psicológica. Então você tem que tirar, é como se a pessoa estivesse entrando numa transe e você tem que tirar ela dessa situação de violência, porque senão ele vai matar, vai olhar para a cara do delegado, vai olhar para a cara do juiz e vai dizer, eu resolvi isso. O que mostra a cultura do machismo, sim, que a gente enraizado não já. Mas tipo assim, a mulher é minha, eu decidi. E agora, o que vocês vão fazer? No caso que a gente tem agora também de Arthur Nogueira, um vigilante foi suspeito de matar a ex na frente dos filhos do casal, que também é outro crime que a gente está falando aqui. Então a Nayara de Souza trabalhava como uma babá, teve um relacionamento com o cidadão há 17 anos, com o Ricardo, que é o principal suspeito. O casamento terminou, o casamento acabou, ele não aceitava o fim, ciúmes, mais uma vez a possessividade entra em xeque, entra em questão. E depois de uma briga, ela foi encontrada morta dentro de casa e ele não foi mais encontrado. Vamos ver a reportagem completa da Ana Paula Rosa para a gente também repercutir esse caso aqui da região.
O carro que a polícia suspeita que possa ter sido usado logo após o crime foi encontrado na rua Onofre Filippini. Acontece que Ricardo Machado de Souza, ele teria utilizado esse veículo para fugir do local do crime, porque ele tinha acabado de esfaquear a ex-companheira, uma mulher que dividiu a vida com ele por 17 anos e tinha 2 filhos, inclusive com ele também. Ele teria utilizado isso após esfaquear e matar essa mulher de 33 anos. Ele fugiu, né, depois de tudo isso e, segundo familiares, olha só, ela já vinha relatando agressões anteriores, só que ela tinha muito medo e por isso ela demorou tanto a sair deste relacionamento. Além disso, uma outra informação é que a polícia agora investiga esse caso, né? Porque dentro deste carro que foi encontrado tinham diversos pertences e entre eles um celular que tinha ali uma capinha, né, feminina, enfim, quebrado e que depois a polícia constatou que se tratava do celular da vítima, o celular da Nayara. Ele também, segundo informações que foram colhidas aqui na delegacia, né, juntamente a familiares que passaram essas informações, ele tinha ali um histórico de bastante controlador, a gente pode colocar assim, porque ela não tinha mais amigos, ela não conseguia sair, né? E no final do relacionamento a situação foi se tornando insustentável. No momento em que ela tomou coragem para terminar esta relação, então, né, ele teria começado a perseguição e, por fim, né, invadido a residência e matado a vítima em frente ao filho do casal de 3 anos. Uma situação realmente lamentável, mais um feminicídio registrado agora na cidade de Arthur Nogueira, muito triste, mas mostra também a importância da denúncia, viu? É muito importante a gente dizer toda vez que há notícia de um feminicídio a importância de denunciar e se o ciclo de apoio da pessoa, né, a rede de apoio, familiares, né, souberem de qualquer tipo de agressão, também podem procurar a polícia para que a situação seja acompanhada de perto. Afinal, situações como esta podem terminar em tragédia, como infelizmente nós estamos narrando aqui. Ana Paula Rosa, para RF TV. Que é o que está enraizado que a gente falou, né? Que essa é a opinião popular, essa é a opinião da massa, né? E inevitavelmente a principal coisa a fazer é partir para a denúncia, partir para a medida protetiva, onde a delegada já falou as vertentes disso e a problemática também. Então, ainda no sentido da solução, você vê que ele fez na frente dos filhos. Tem um histórico, os filhos eram dele. Ela já tinha se separado. Já tinha então separado. Não é aquela vítima que todo mundo diz assim, se fosse comigo eu deixava dele. Acontece que aquilo que eu te falei, o feminicídio não acontece porque é uma relação apenas entre um homem e uma mulher. Ele acontece porque ele afeta outros sentimentos. O pai, não é verdade? Que agressor continua sendo o pai, o amor de pai não deixa de existir. Então, quando você chega com uma medida protetiva, que esse homem não foi ouvido, não foi alertado sobre a conduta, não teve a chance de, por exemplo, não, doutor, eu não preciso me tirar de casa, eu saio por vontade própria. Eu compreendo, eu me excedi, eu estou errado. Isso não acontece. Ele é tirado da casa sem ser ouvido. Isso ajuda a criar naquela mente que já está destinada a acabar com tudo, por fim naquele sofrimento, né? Isso ajuda com que ele pratique um ato, por exemplo, na frente dos próprios filhos. Quando não mata os filhos, como a gente viu em vários feminicídios, né? Então eu acho assim, esse caso dela, primeiro, desmonta a narrativa de que ela precisa largar do cara, senão ele mata ela. Ela largou e ele matou. Desmonta a narrativa de que a denúncia salva, porque ela tinha denúncia, né? E ainda assim ela foi morta. A denúncia, se ela é feita quando está no início, quando ainda não se instalou aquele clima de revanche, porque é uma competição, né? Vamos ver quem manda, eu mando aqui, não mando eu pago as contas, não, você não paga, estou desempregado. Te dei o exemplo do desemprego. A outra questão que leva ao feminicídio é, com certeza, os ciúmes também. Falei para você,
O uso de entorpecente. Ah, mas ele tá bêbado, mas não bate em qualquer mulher, vai bater naquela. Ele tá bêbado, mas não rasga dinheiro. Claro que não, né? Ele tá bêbado e tem um lado de lucidez, ele sabe qual é o alvo. Sim. Você percebeu que ela tem fotos nas redes sociais? Exatamente. Isso é uma coisa que, no meu entendimento, estimula o feminicídio. Porque é difícil para um homem que está separado da mãe dos filhos dele, ver essa mulher livre novamente, né? E muitas vezes com fotos para sensualidade. E aí entra toda aquela questão do machismo, poxa, né? Já está se sentindo livre, todo mundo mulher vai me normalmente chamar. quando separa usa roupa mais curta, também estimula o homem a pensar que, olha, tá aí. Não, ela está livre, Tá ela livre. pode, ela tem esse direito, mas tem um luto, Júlio. Tem um luto que tem que ser respeitado. Que é para que esse homem deixe que os seus sentimentos assentem, que ele tenha consciência de que ele não é dono dela. Porque, em geral, ele fala minha mulher. Quando a gente fala de marido, a gente não fala meu homem, né? Mas o homem diz minha mulher. Exato. Né? Então, eu assim, não me interpretem mal, não estou defendendo o criminoso, mas a família eu sou obrigada a defender. Uma família que está passando por problemas de drogas, de desemprego, questão financeira. Sim. Por exemplo, nós temos o auxílio aluguel, mas nós temos o auxílio família para casais com dificuldade financeira. Os programas sociais atingem essa família, são capazes de recolocar essa família no trilho, né? Então, quando cada exemplo que a gente vê aqui vai sempre bater com aquilo que eu estou falando, né? Eu vou denunciar sim, mas eu sou uma mulher, quero denunciar. Raciocina comigo. Ele paga o aluguel da casa. Será que se eu tirar ele de casa, o juiz vai determinar que ele continue pagando o aluguel? E se ele paga o aluguel, ele vai pagar pensão também? Não. O homem não vai pagar todas as despesas da casa depois que a mulher sair da casa. Isso é uma coisa que as mulheres têm que pôr na mesa para discutir. Entendeu? Não são medidas paliativas que vai dar fim a essa violência. Que a partir do momento que eu saio de casa, lava as mãos com relação às contas. Eu fui expulso. É isso que a gente está no rumo da nossa conversa. Dele, porque ele está com raiva. Sim. Né? E outra coisa também, às vezes a gente diz assim, a mulher precisa ter autoestima, gostar dela, sim. Só que tem um detalhe. Uma coisa que eu aprendi com o Dr. Pinotti, fundador do CAISM, foi reitor da Unicamp, ele dizia assim, Terezinha, a mulher depois que se casa e tem filhos, ela não é mais prioridade dela. Então, tudo é prioridade para ela. O filho, os filhos, a casa, as plantas, o gato, o cachorro e até o marido. Porque mesmo quando ele a maltrata, ela continua fazendo a comida, servindo o jantar, lavando a roupa dele. E aí, que mensagem? Perdoando muitas vezes. Muitas e muitas vezes, às né? vezes. Então, que mensagem que você passa para ele? Tem gente fazendo a cabeça da minha mulher. Exatamente. Aí vem a amiga, mãe, família, e aí entra no combo dos assassinatos também. Porque você veja bem, no caso desse assassino, ele não acabou só com a família dele, mas com a família dos pais dele. Também. Do sogro, da sogra, dos amigos, com a vida dele. Claro. Né? Tem isso. Minha gente, não é fácil, né? A verdade é que a pergunta que eu preciso fazer para a delegada é justamente o que a mulher faz agora? Estou passando por isso agora, estou sendo ameaçada agora, estou sendo jurada de morte agora. Suspeito está lá na porta da minha casa todo dia me ameaçando, falando que a hora que eu colocar o pé para fora, ele vai me matar. O que a mulher faz para quem já está passando por isso e não vê mais solução para o caso? São soluções assim emergentes. Bom, num caso como esse, ela tem que chamar a polícia, porque ela está numa situação de vida ou morte, porque se o sujeito está na porta da casa, está dizendo que vai matar, pode acreditar que ele de fato pode fazer isso. Então é o momento de você sim acionar todas as forças de segurança. Agora, se você está numa relação tóxica, casamento não vai bem, você tem que parar, fazer um inventário da sua vida. A mulher tem que ver como é a vida dela com aquele homem naquele momento e como que ela vai recuperar a mulher que ela foi antes. Primeiro, tenho condições
de ir para uma outra casa ou com auxílio aluguel conseguir sair dessa situação? Posso trabalhar, meus filhos têm creche, porque às vezes a mulher divide o período que os filhos estão em casa com o marido. Então, se do dia para a noite não tem mais o marido, quem é que vai dividir com ela, né, a guarda dos filhos, ficar com os filhos? Então, assim, nenhuma criança vai crescer saudável num lar violento. Só que cada feminicídio gera no mínimo 2 crianças órfãs que vai ficar por Estado cuidar. Exatamente. Então, quando a gente diz denuncia, sim, mas a hora que você for denunciar, você primeiro procura saber quanto que ele ganha de verdade. Será que o salário dele é só o que está na carteira profissional? Né? Aí não junta provas das contas que ele paga para ela pleitear, no mínimo, uma pensão alimentícia que garanta o mínimo de ajuda. Não é fácil ser mãe solo. Meus filhos, grande parte da minha vida eu criei sozinha, meus 3 filhos, porque me divorciei. E eu posso garantir, não é fácil criar os filhos depois que você tem que assumir tudo. Imagina que se você tem 3 filhos e um precisa ir para o hospital, quem vai ficar com aqueles 2 filhos? Então a gente tem que tentar investir na educação mesmo. Eu acho que agora a Prefeitura de Campinas lançou um programa de levar para as escolas a educação, né? E fortalecer esse homem para que também aprenda a lidar, porque tudo estoura em casa, né? Sim. A mulher diz assim, no trabalho ele é um santo, com o amigo ele é um santo. É lógico, vai mudar a vertente da vida dele não ali. É? Então, a violência doméstica não é uma violência e não é um problema só da mulher. Mas para ela sair de uma situação de violência, ela precisa procurar os órgãos de apoio, a rede de proteção e ser informada de como vai ser a vida dela depois. Porque a coisa mais ruim do mundo é você conseguir uma medida protetiva, afastar o homem de casa, achar que está tranquila e, um dos casos que a gente viu aí, ser morta apesar de ter recorrido à polícia, aos órgãos de apoio. Nós tivemos um dos casos aqui de Campinas, o caso do Campos Elíseos, ela até foi atendida, né? Ela poderia ter ido para um abrigo. Sim. E o Conselho Tutelar? Tinham filhos menores, poderia ter intervido? Sim. Agora, não vamos voltar no passado, porque tudo é resultado das escolhas que a gente faz na vida, né? Conhecer uma pessoa, muitas vezes, leva um tempo maior do que estou na balada, beijei, abracei, transei e estou morando junto. É um pouco mais complicado que isso. Sim. Eu falo, às vezes, em tom um pouco mais ameno durante a nossa programação, mas assim, hoje em dia a gente trata a mulherada, vai conhecer o homem também, às vezes, conheça as pessoas que vocês estão. Daqui a pouco você vai ter que pedir um histórico criminal da pessoa, para saber qual que é o nível da índole da pessoa, para saber se você está correndo risco ou não. E às vezes nem assim a coisa funciona. Então assim, para quem está no meio termo, para quem está passando aquela violência psicológica ainda, aquela possessividade, o que faz? Um processo de desmame da mulher para tentar separar da pessoa? Sim, ela precisa, primeiro que ela pode buscar ajuda psicológica lá no SEAMO, quem está em Campinas. E nas cidades menores, os conselhos da mulher têm que estar atentos para criar esses mecanismos. Porque a gente fala que a mulher precisa de ajuda psicológica, mas na hora de fazer um tratamento, se ela não tiver um convênio, ela não consegue. Então, muitas vezes a gente promete para a mulher uma proteção, uma ajuda que não vai acontecer, né? Então, é preciso sim, assim como você se prepara para o casamento, na hora da separação, na hora que você decide romper com aquela relação, você precisa pôr as cartas na mesa, não esconder da família, ter uma conversa com os familiares dele também, com seus familiares, porque eu vou te dar um exemplo. Para que serve padrinho de casamento hoje? Que o padrinho, a princípio, religiosamente, era para ser o responsável pós-acontecimento, para ajudar. Não, hoje os padrinhos e madrinhas são escolhidos. As magrelas, bonita e linda e alta que vai usar o ou vestido. As pessoas de dinheiro. Ou o cara que dança bem, o cara que dá presente bom. Que dá presente bom. Então, o padrinho está fazendo falta nos casamentos. E por isso os padrinhos também, quando aceitarem o convite,
tem que sentar com os noivos e dizer, olha, você sabe o que faz um padrinho? Você está me convidando, eu vou ter a sua confiança para você me ouvir quando eu quiser falar umas coisas para você e para sua esposa. Então é isso vale também para as escolhas das pessoas que estão nas nossas vidas, né? Sim. E sabe de uma coisa? A gente fala muito do perfil do feminicídio, a gente procura ver as características que em todos os casos tem, mas a gente vê que essa bolha é furada constantemente. O cara, acima de qualquer suspeita, mata. Juiz mata, delegado mata, promotor mata, motorista mata, qualquer homem de qualquer nível socioeconômico, cultural, mata. Então não é ficar fazendo o discurso de que a prisão perpétua vai salvar as mulheres, a pena de morte vai salvar as mulheres. Porque eu tenho para mim uma teoria que aquele sujeito, dentre tantos, que está disposto a pôr fim àquilo que ele chama de seu sofrimento, ele não mede as consequências, ele não está preocupado com a pena. Agora, a polícia não poderia só ela ser responsável, né? Claro. Chega uma mulher no meio da noite na delegacia, com 3 crianças famintas, com fome, quem que tem que levar a criança em delegacia para fazer ocorrência? Mas é uma realidade, vai deixar com quem? Então aciona o Conselho Tutelar. Agora com a nova lei Henri Borel, uma hora eu venho falar dela para você, com a nova lei Henri Borel, o Conselho Tutelar pode inclusive ele mesmo representar pelas medidas protetivas, igual tem na Maria da Penha. Então, gente, assim, a responsabilidade é de todos, mas a cautela também é de todos. Delegada, muito obrigado na presença aqui na RFTV. Obrigado pela paciência de acabar explorando vários assuntos, mas é muito importante. É muito importante para a gente poder passar para vocês e para aqueles que nos ouvem, né, o quanto a experiência é importante nessa área, porque a Lei Maria da Penha em si só, não é ela que põe o homem na cadeia, né? Ele vai para a cadeia pela conduta dele, mas a pena nem é da Lei Maria da Penha. Mas assim, vou chamar Maria da Penha para você, sabe? Isso já na cabeça dos desinformados, porque não há um investimento. Por que eu falo que é importante investimento na educação? Porque se há 38 anos eu já dizia isso e nada evoluiu, quanto tempo mais nós vamos esperar para que homens e mulheres acabem com essa cultura de machismo, de feminismo, de empoderamento, sabe? A gente precisa trabalhar as crianças, meninos e meninas, já na escola para aprender que a mulher mudou, o papel dela na sociedade mudou completamente, mas na cabeça dos homens ainda não mudou. Obrigado.